Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. A criança turbulenta e a mente silenciosa. As nuvens vieram chegando pelo largo desfiladeiro, em todo o correr do dia. Foram se amontoando, encostadas às colinas de oeste, pairando, escuras e ameaçadoras, sobre o vale. Provavelmente começaria a chover pelo anoitecer. A terra vermelha estava seca, mas as árvores e o mato baixo achavam-se bem verdes, pois chovera poucas semanas atrás. Muitos regatos percorriam o vale, porém nunca chegavam ao mar, porque eram utilizados para irrigar os arrozais. Alguns desses campos, já cultivados, estavam prontos para a plantação, mas na maioria deles o arroz já crescia, verdejante. Era incrível aquele verde. Não era o verde bem irrigado das encostas das montanhas, nem o verde dos gramados bem conservados, nem o verde da primavera, nem o das folhinhas tenras entre as folhas velhas de uma laranjeira. Era um verde completamente diferente, o verde do Nilo, da oliva, do azinhavre, uma mistura de todos e mais alguma coisa. Nele havia como que um elemento artificial, químico, e de manhã, com o sol nascendo exatamente sobre as colinas de leste, tinha aquele verde o esplendor e a riqueza das mais velhas partes da terra. Quase inacreditável pudesse existir verde tão raro ali, naquele vale quase desconhecido, só habitado por campônios. Para eles, aquilo constituía um espetáculo de todos os dias, coisa por eles criada, com seu labor, imersos na água até os joelhos. E agora, após longo amanho e muitos desvelos, lá estavam aqueles campos com seu incrível verdor. A chuva ia ser muito útil, e aquelas nuvens escuras estavam prenhes de promessas. Por toda a parte se estendiam as sombras do anoitecer e das nuvens baixas, mas um raio do sol poente tocava a lisa superfície de uma grande pedra sobre as colinas do lado de este, dando-lhe especial relevo em meio à crescente obscuridade. Passou um grupo de aldeões falando alto e tangendo seu gado. Uma cabra se tinha desgarrado, e um menino gritava para fazê-la voltar. Mas a cabra não lhe dava atenção, e assim ele começou a persegui-la, zangado e atirando-lhe pedras, até, afinal, ela voltar ao rebanho. Já escurecera completamente, mas ainda se podiam ver as margens do caminho e uma flor branca num arbusto. Uma coruja chamava, de alguma parte nas proximidades, e outra respondia do outro lado do vale. O tom profundo daqueles pios vibrava em nosso interior, fazendo-nos parar para escutar. Começaram a cair gotas de chuva. Dentro em pouco começou a chover de verdade, e sentia-se o cheiro agradável da chuva na terra seca. Sala asseada e aprazível, com uma esteira vermelha sobre o soalho. Não havia flores, nem delas se necessitava. Do lado de fora, o terreno estava coberto de verdor. Uma nuvem solitária vagava pelo céu azul e uma ave piava. Lá estavam 3 pessoas, uma mulher e 2 homens. Um dos homens vinha de longe, das montanhas onde passava a vida em solitária contemplação. Seus 2 companheiros eram, ele e ela, professores em escola de uma das cidades vizinhas. Tinham vindo de ônibus, porquanto a distância de tão grande não facultava o uso de bicicleta. O ônibus estava repleto e a estrada era má, disseram, mas valera a pena virem, porque desejavam conversar sobre vários assuntos.
Ambos eram bastante jovens e disseram que iam casar-se breve. Esclareceram ser absurdo o pouco que lhes pagavam e que lhes ia ser difícil viver com o que ganhavam, pois os preços estavam subindo, mas pareciam bem-humorados e felizes e cheios de entusiasmo pela profissão. O homem das montanhas ouvia em silêncio. Entre muitos outros problemas, começou a professora. Há o do barulho. Há frequentemente tanto barulho numa escola para crianças que se torna às vezes insuportável. A gente mal pode ouvir a própria voz. Naturalmente podemos punir as crianças, obrigá-las a ficar quietas, mas parece ser tão natural elas gritarem para descarregar o excesso de vitalidade. Mas é necessário proibir o barulho em certos lugares, como a sala de estudos e o refeitório, senão a vida se tornaria impossível, replicou o professor. Não se pode permitir gritaria e vozerio o dia todo. Há horas em que todo barulho deve cessar. É preciso ensinar às crianças que há outras pessoas neste mundo além delas. Consideração aos outros é tão importante como a aritmética. Concordo que nenhum bem se faz obrigando-as a ficar quietas, com ameaças de punição. Mas, por outro lado, parece que não há possibilidade de conter-lhes a incessante gritaria com ponderações racionais. Fazer barulho é próprio desta quadra da vida, prosseguiu seu colega, e não é natural silenciá-las por método tão estúpido. Mas estar quieto faz também parte da existência, e embora elas não pareçam dar importância nenhuma a isso, precisamos encontrar uma maneira de ajudá-las a ficar quietas, quando é necessário silêncio. Em silêncio, pode-se ouvir mais e ver mais, por isso é importante fazê-las conhecer o silêncio. Concordo que elas devem estar caladas a certas horas, disse a professora. Mas como iremos ensiná-las a guardar silêncio? Seria absurdo verem-se fileiras de meninos obrigados a ficarem sentados em silêncio. Seria coisa bem desnatural e desumana. Talvez possamos considerar o problema de diferente maneira. Quando vos sentis irritado por causa de um barulho, um cachorro começa a latir de noite. Isso vos faz despertar, e podeis ter ou não a possibilidade de silenciá-lo, mas é só quando há resistência ao barulho que este se torna coisa incômoda, dolorosa, irritante. Ele é mais do que irritante quando se prolonga pelo dia todo, obtemperou o professor. Ataca-nos os nervos a ponto de nos dar vontade de gritar também. Se permitir sugerir, deixemos de parte, por ora, o barulho das crianças e consideremos o barulho em si e os seus efeitos em cada um de nós. Se necessário, consideraremos posteriormente as crianças e seus barulhos. Pois bem, quando vos tornais cônscio de um barulho, no sentido de perturbação, por certo, só quando lhe resistis, e só lhe resistis quando ele é desagradável. É exato, admitiu ele. Aprecio os gratos sons da música, mas à horrível gritaria da criançada eu resisto, e nem sempre com felizes resultados. Essa resistência ao barulho aumenta a perturbação que ele causa, e é isso que fazemos em nossa vida cotidiana. Conservando o belo, repelimos o feio. Evitando o ódio, pensamos no amor, etc. Há sempre dentro em nós essa contradição interior, e tal conflito não leva a parte alguma, não é verdade? A contradição interior não é um estado agradável, replicou a professora. Conheço-a muito bem, infelizmente, e suponho-a também completamente inútil. Ser sensível só parcialmente é estar paralisado. Estar aberto ao belo e resistir ao feio é ser insensível. Apreciar o silêncio e rejeitar o barulho não é estar integrado.
Ser sensível é estar cônscio ao mesmo tempo do silêncio e do barulho, sem desejar um nem resistir ao outro. É viver sem contradição interior, é estar integrado. Mas de que maneira isso será útil às crianças? Perguntou o professor. Quando ficam as crianças em silêncio? Quando estão interessadas, absorvidas em alguma coisa, há, então, perfeita paz. Não é só assim que elas ficam em silêncio, acrescentou rápido a colega. Quando estamos realmente tranquilos em nosso interior, as crianças como que apanham esse sentimento e se tornam também quietas. Olham-nos com certo espanto, imaginando o que teria acontecido. Nunca notastes isso? Naturalmente, respondeu ele. Esta bem pode ser a solução, mas é tão raro estarmos em silêncio. Embora estejamos calados, nossa mente continua tagarelando, sustentando uma conversação silenciosa, discutindo consigo mesma, imaginando, recordando o passado ou especulando sobre o futuro. Permanece inquieta, barulhenta, sempre a lutar contra alguma coisa. Não é verdade? Eu nunca tinha pensado nisso, disse o professor. Nesse sentido interior, a mente de cada um de nós é, de certo, tão barulhenta como as próprias crianças. Fazemos barulho também de outras maneiras, não é verdade? É certo? Perguntou a professora. Quando? Quando estamos emocionalmente agitados, num comício político, num banquete, quando sentimos cólera, quando nos vemos contrariados, etc. Sim, é verdade, concordou ela. Quando estou realmente emocionada em encontros esportivos, etc., muitas vezes me vejo a gritar interiormente quando não exteriormente. Meu Deus, não há mesmo muita diferença entre nós e as crianças. E o barulho delas é provavelmente muito mais inocente do que o barulho que nós adultos fazemos. Sabemos o que é o silêncio? Estou em silêncio quando me acho absorvido em meu trabalho, respondeu o professor. Fico inconsciente de tudo o que se passa ao redor de mim. Assim também fica a criança, quando absorvida num brinquedo. Mas isso é silêncio? Não, interferiu o solitário das montanhas. Só há silêncio quando temos inteiro controle da mente, quando o pensamento é dominado e não há distração alguma. O barulho, isto é, a tagarelice da mente, tem de ser reprimida para que a mente se torne tranquila e silenciosa. O silêncio é o oposto do barulho. A repressão da mente tagarela denota controle, no sentido de resistência, não é verdade? E o silêncio é resultado de resistência, de controle? Se o é silêncio, então? Não percebo bem o que quereis dizer, Senhor. Como pode haver silêncio se não for detida a tagarelice da mente, se não forem controladas as suas divagações? A mente é como um cavalo selvagem que tem de ser domado. Como um destes professores disse há pouco, nenhum bem se faz forçando uma criança a estar quieta. Se tal se faz, ela poderá ficar quieta alguns minutos, mas logo estará de novo fazendo barulho. E a criança está realmente quieta quando a forçamos a isso? Exteriormente, poderá permanecer quieta em seu lugar, por medo ou por esperança de recompensa, mas interiormente estará em ebulição, aguardando a primeira oportunidade de reencetar sua barulhenta tagarelice. Não é exato isso? Mas a mente é diferente. Existe a parte superior da mente que deve dominar e guiar a parte inferior. O professor poderá também considerar-se uma entidade superior a quem cabe guiar ou moldar a mentalidade da criança. A semelhança é bem óbvia, não? De fato é, disse a professora.
mas ainda não sabemos o que fazer com a criança barulhenta. Abstenhamo-nos de considerar o que se deve fazer, enquanto não tivermos compreendido perfeitamente o problema. Disse este senhor que a mente é diferente de uma criança. Mas, se observardes as duas, vereis que não diferem tanto. Há grande semelhança entre a criança e a mente. A repressão de uma e outra só tenderá a aumentar a vontade de fazer barulho, de tagarelar. Cria-se interiormente uma tensão que tende a descarregar-se, e de fato se descarrega, de várias maneiras. É como a caldeira que acumula pressão de vapor. Ela precisa de uma válvula, do contrário, estourará. Não quero discutir, continuou o homem das montanhas, mas como poderá a mente deter a sua tagarelice, a não ser por meio de controle? A mente pode ser silenciada e ter experiências transcendentais, em anos seguidos de controle, repressão, prática de um sistema de yoga, ou pelo uso de uma dessas drogas modernas. Os mesmos resultados podem ser, às vezes, obtidos. Seja como for, os resultados dependem de um método, e qualquer método ou droga é processo de resistência, repressão, não? Ora, silêncio é repressão do barulho? É, afirmou o eremita. E o amor, então, é repressão do ódio? Assim pensamos, de ordinário, interrompeu a professora. Mas se consideramos o fato real, percebemos o absurdo dessa maneira de pensar. Se o silêncio é meramente repressão do barulho, então ele ainda está em relação com o barulho. E esse silêncio é barulhento, não é silêncio absolutamente. Não entendo bem isso, disse o homem das montanhas. Todos sabemos o que é o barulho, e se o eliminarmos, saberemos o que é silêncio. Senhor, em vez de falarmos teoricamente, façamos agora mesmo uma experiência. Prossigamos com vagar e cautela, para ver se podemos experimentar e compreender diretamente o exato funcionamento da mente. Isso seria muito proveitoso. Se vos faço uma pergunta simples, como onde morais, vossa resposta é imediata, não? Naturalmente. Por quê? Porque sei a resposta que me é perfeitamente familiar. Portanto, o processo de pensamento só requer um segundo. Completa-se instantaneamente, mas uma pergunta mais complexa requer mais tempo para ser respondida. Ocorre uma certa hesitação. Esta hesitação é silêncio? Não sei. Existe um intervalo de tempo entre a pergunta complexa e a resposta a ela, porque a mente está conferindo os registros da memória em busca de uma resposta. Esse intervalo de tempo não é silêncio, é? Nesse intervalo está se processando uma investigação, um tatear, uma busca. É uma atividade, um movimento para o passado, mas não é silêncio. Percebo isso. Qualquer movimento da mente, seja para o passado, seja para o futuro, obviamente não é silêncio. Pois bem, continuemos. Há uma pergunta cuja resposta não encontrais nos registros da memória. Que respondeis? Só posso responder que não sei. E qual é então o estado de vossa mente? É um estado de ansiosa incerteza, interrompeu a professora. Nesse estado de incerteza estais à espera de uma resposta, não? Portanto, há ainda um certo movimento, uma expectativa, no intervalo entre duas falas, entre a pergunta e a resposta final. Esta expectativa não é silêncio, é? Começo a perceber aonde quereis chegar, replicou o solitário. Percebo que nem a expectativa de resposta, nem o perscrutar do passado é silêncio. Que é então silêncio? Se todo o movimento da mente é barulho,
O silêncio é, então, o oposto desse barulho? O amor é o oposto do ódio? Ou o silêncio é um estado completamente independente do barulho, da tagarelice, do ódio? Não sei. Considerai, por favor, o que estás dizendo. Quando dizeis não sei, qual é o estado de vossa mente? Sinto dizer que, mais uma vez, aguardo uma resposta. Aguardo me digais o que é silêncio. Por outras palavras, aguardais uma descrição verbal do silêncio. E qualquer descrição do silêncio tem de estar em relação com o barulho. Portanto, faz parte do barulho, não? Realmente não compreendo isso, senhor. Uma pergunta põe a andar o mecanismo da memória, que é processo pensante. Se a pergunta é muito familiar, o mecanismo responde imediatamente. Se a pergunta é mais complexa, o mecanismo necessita de mais tempo para responder. Tem de procurar a resposta nos arquivos da memória. E quando se faz uma pergunta cuja resposta não está guardada no arquivo, o mecanismo responde: não sei. Sem dúvida, esse processo todo é o mecanismo do barulho. Por mais silenciosa que a mente esteja exteriormente, ela está a funcionar a todas as horas. Não é verdade? Sim, respondeu ele ardorosamente. Ora, o silêncio é meramente a detenção da marcha desse mecanismo? Ou o silêncio é coisa completamente separada do mecanismo, quer parado, quer em funcionamento? Estás dizendo, Senhor, que o amor é coisa completamente separada do ódio, quer exista, quer não exista ódio? Perguntou o professor. Não é isso mesmo? Na trama do ódio, não é possível entretecer o amor. Se se faz isso, não há então amor. Poderá ter todas as aparências de amor, mas não é amor. É coisa toda diferente. É realmente importante compreender isso. Um homem ambicioso nunca poderá conhecer a paz. A ambição terá de cessar completamente, e só então surgirá a paz. Quando um político fala de paz, isso é pura insinceridade, porquanto ser político significa ser, intimamente, ambicioso e violento. A compreensão do que é verdadeiro e do que é falso é por si só ação, e essa ação será eficiente, eficaz, prática. Mas quase todos nós estamos de tal maneira empenhados na ação, em fazer ou organizar alguma coisa, ou em executar certos planos, que nos parece complexo e desnecessário cuidarmos do que é verdadeiro e do que é falso. É por esta razão que todas as nossas ações conduzem inevitavelmente a malefícios e sofrimentos. A mera ausência do ódio não é amor. Domar o ódio, imobilizá-lo à força, não é amar. O silêncio não é produto do barulho. Não é uma reação cuja causa é o barulho. O silêncio, que nasce do barulho, tem suas raízes no barulho. O silêncio é um estado totalmente exterior ao mecanismo da mente. A mente não o pode conceber, e as tentativas por parte dela para alcançar o silêncio constituem ainda uma parte do barulho. O silêncio de modo nenhum está relacionado com o barulho. O barulho tem de cessar totalmente, para que se torne existente o silêncio. Quando existe silêncio no mestre, ele ajuda as crianças a permanecerem em silêncio.